Por quê? Porque a falta de identidade em Deus traz miséria para as pessoas. Não veja pobreza e miséria romanticamente, porque não tem nada de romântico. Não veja como uma situação como se fosse uma coisa normal. Não. Pobreza e miséria é uma questão que pode ser quebrada, pode ser mudada. Nós vemos muitas vezes o governo tentando continuar, dar continuidade a situações do que? De dependência, deixando o povo cada vez mais dependente do governo. Para quê? Para manipular. Amém? Nós vamos colher as consequências do que nós estamos vivendo no Brasil. Não pensem que esse monte de cartão Bolsa Família, etc., isso vai resultar em algo bom. Isso daí vai criar uma dependência tão grande que nós vamos ter muito mais gente desempregada e despreparada. Que há um velho ditado popular que diz: nós temos que ensinar a pescar. Porque se sabemos pescar, nunca vamos passar fome. Amém? Ontem eu estava lendo um artigo interessante. Dizia assim, que nós ainda vamos nos arrepender deste período que estamos vivendo. Mas tudo isso tem uma consequência, nós mesmos. Por quê? Porque nós somos muito levados pela emoção, levados pela alma. E quando nós somos levados pela alma, nós temos pena, nós temos aquela visão de coitadinho, e nós não vamos resolver o problema. Porque misericórdia é outra coisa, gente. O Senhor tem misericórdia de nós. E Ele dá tudo na tua mão? Mas que misericórdia é essa? É porque não adianta dar na tua mão. Ele tem que dar possibilidades para que você seja um vencedor. É diferente. E toda a misericórdia vem seguida do quê? De mudança de caminhos, mudança de mente, mudança de tantas coisas. Então Neemias está naquela situação, não podia fazer nada, e ele é tomado de um quebrantamento. Diga para o teu irmão, 2014 tem que ser um ano de quebrantamento. Para você aceitar os desafios que Deus vai te dar, precisa quebrantar o coração. Porque só um coração quebrantado depende de Deus. Senão somos autossuficientes. Então, primeira coisa, que se Neemias se vê em uma situação do quê? De quebrantamento. Ele começa o quê? Chorar. Mas antes de chorar, ele fez uma coisa interessante. O que ele fez? Sentou-se. Sentou-se tem duas posições. A primeira, alguns sentam de desânimo, para não lutar mais. Mas Neemias, ele é posto numa situação sentada, para o quê? Para entrar em uma dependência de Deus. Porque sentar, você tem que aprender que é o quê? Descansar. Em 2014 será um ano que você tem que aprender mais do que nunca descansar no Senhor. Tem condições de se fazer alguma coisa? Não. E daí? Daí você está na dependência total de Deus. Daí você vai ter que descansar mesmo. Mas, Senhor, vai acabar tudo. Não tem problema. Descansa em mim. Ele manda ir para os esconderijos do Altíssimo.
O que significa esconderijo do Altíssimo? Ninho das águias. Gente, o ninho das águias é a maior armadilha que pode ter. Sabe por quê? Porque o processo do ninho das águias funciona da seguinte maneira. A águia põe os seus ovos num lugar macio de plumagem. Só que a águia, ela vai tirando as plumas. E só vai ficando no ninho o quê? Espinho. Porque o processo de aprendizagem dos pintainhos, dos filhotes das águias, começa ali. Para eles não se acomodarem. O teu irmão diz, 2014 não é ano de acomodação. É ano do quê? Desafio. Então o que vai acontecer? Você vai pisando e o espinho vai... E você não vai poder se acomodar no ninho. Quando se diz no esconderijo do Altíssimo, está se falando disso daí, gente. Você está debaixo da proteção, você está debaixo da ação de Deus, mas isso não significa acomodação. É o que eu falei ontem. É tempo de não se conformar. Se ainda você não tem um carro, não se conforme. Se ainda você não tem a tua casa, não se conforme. Se você ainda não foi arrebatado, não se conforme. Se ainda você não fala em línguas, não se conforme. Se ainda você não está com o ministério dos anjos funcionando, não se conforme. Se você ainda não está conseguindo andar no sobrenatural de Deus, não se conforme. Porque a segurança deste lugar, que é o ninho da águia, é local onde você aprende a voar rapidinho. Gente, eu sou apaixonado pela águia por causa disso. Ela rapidinho, ela joga os filhotes do ninho para aprenderem a voar. Imagina o desespero. Uau! 2014 vai ser um ano assim. Você não sabe fazer as coisas e Deus vai te jogar do ninho. Porque é o ano do impossível. Quando o teu irmão diz assim, você vai voar querendo ou não querendo. Gente, eu gosto disso. Sabe por quê? Porque quando tem uma área de segurança, de conforto, a gente não voa. Quer dizer, você pode ir além de todos os limites, mas não vai por quê? Por causa da área de conforto. Mas quando você entra em uma situação adversa, você aprende a voar. Sim ou não? Por exemplo, quando eu namorava com a Marili queria comprar roupa, fazer alguma coisa. O que ela fazia? Ela comprava camiseta branca da Hering e fazia pinturas na camiseta. E vendia. Você lembra disso? Ela pegava resto de pele de coelho e decorava as camisetas. E vendia. Isso daí é o quê? É a pessoa que não aceita a situação. Ela sai dos seus limites e começa a criar. 2014 é ano de criação. Então, Neemias sentou, mas não significa que ele sentou e parou. Ele estava debaixo do descanso do Senhor, ele estava confiando no Senhor, mas agora começa todo o processo. Primeiro processo, quebrantamento. Segundo processo, o que é lamentar? É entrar em um processo de oração. Daí entrou em um processo de jejum. E daí especificamente um processo de oração.
Diga para o teu irmão, sabe por que 2014 você vai ter que orar muito e jejuar muito? Porque através do jejum você morre. Morre para o eu. Morre para os teus limites. Morre para as tuas impossibilidades. Para entrar no impossível de Deus, tem que entrar em uma vida de jejum. Gente, crente que não jejua não é crente. Ponham isso na cabeça. Isso daí é o quê? É morte. Enquanto você não morrer para a carne, você não tem possibilidade de viver no espírito. Então significa que vai ser um ano de jejum. E de muita oração. Porque se eu vou entrar no impossível de Deus, se eu vou entrar no ano do desafio, eu preciso do quê? Eu tenho que ter oração no depósito, na poupança, e jejum para matar a carne, para aguentar em fé as coisas. Porque quando você entra em jejum, o que você está se preparando? Matando a carne para você viver os frutos do Espírito. Porque o espírito, a carne milita contra o espírito. Então, olha a preparação de Neemias. Ele nem sabia o que ia fazer. Mas ele começa a fazer o processo espiritual para vencer os seus desafios. O desafio dele, gente, era sair de copeiro para se tornar o líder de Jerusalém. É fácil isso? Então ele teve que se preparar. E eu estou te avisando, 2014 será um ano de desafio. O que você vai ter que fazer? Se preparar. Mas pastor, que desafio será esse? Olha, Neemias estava tranquilo lá, curtindo o cativeiro dele. Ele estava bem, comia bem, morava na casa do rei, era amigo do rei, provava a comida do rei, era pessoa de segurança do rei. Dali a pouco vem uma notícia, só uma notícia, tirou toda a paz de Neemias. Então 2014 será um ano que você vai perder o sono. Porque Deus vai te desafiar. Com projetos tremendos que você vai dizer assim, meu Deus, como que eu faço alguma coisa por Jerusalém? Eu estou aqui, sou só um copeiro, provo o vinho e a comida do rei. Só isso. Esse incômodo de Deus. Diga para o teu irmão, você vai ser muito incomodado. Para quem que está falando? Fale para alguém, olhe nos olhos e diga, você vai ser incomodado. E você tem que prestar bem atenção nisso. Os incômodos antecedem sonhos realizados. Os incômodos, eles vêm antes dos sonhos. Todo mundo quer colher sonho. Todo mundo quer viver os sonhos. Mas esquece que o incômodo vem antes do sonho. Até que chegou o momento crítico agora. Ele orou, ele jejuou. E ele faz um pedido ao Senhor. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois,
da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntareis, e os trareis ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. O que Neemias está fazendo? O que Neemias está fazendo aqui? Ele está falando com Deus, lembrando a Deus a própria palavra de Deus. Então quer dizer, 2014 é um ano que eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que conhecer as promessas. Eu tenho que conhecer meus direitos. Eu tenho que saber agir na intercessão, porque será um ano de intercessão. 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Agora ele pediu o quê? Graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Quer dizer, se há uma coisa que você vai entrar em uma dimensão que você não vai compreender, é a dimensão da graça. Vão acontecer coisas na tua vida. Você vai começar a viver momentos que você diz assim, mas eu nunca fiz nada para ganhar isso. Você tem que compreender que o impossível, você depende da graça. Não é porque você é bonito, muito pelo contrário. Não é porque você merece. Não é porque tem dinheiro, não é porque tem estudo, não é porque nada. É porque você tem que pedir ao Senhor que a graça dele venha sobre você. Sabe o que é a graça? É a graça. Os caras até acham engraçado, sem você ser. Porque tem graça. As pessoas dizem assim, mas como você é bom? Meu Deus, não é. Ele é ruim. Mas por que ele aparenta ser bom? Por causa da graça. E é o que ele pede. Senhor, me dá graça, porque eu vou ter que enfrentar o rei. Quer dizer, o rei pode me mandar matar na hora, mas eu preciso da tua graça. Gente, então preste bem atenção. Se vamos entrar em um ano de desafio, será um ano de descansar no Senhor. Um ano de quebrantamento. Um ano de jejum. Um ano de oração. E um ano de graça. Sucedeu, pois, no mês de Nissan. Que mês que era? Agora você já sabe. Ensinei no primeiro dia. Nissan é o nome babilônico do mês de Abib. Março e abril. Exatamente, você veja só, aonde inicia o ano, que Deus mandou iniciar o ano, é o ano que começa a restauração de Jerusalém. Então você tem que compreender que todo início de ano é início de restauração. Viver o que você não viveu. Ter o que você não teve. Andar em uma projeção que você só projetou, mas não realizou. Isso é início de ano, gente. Venha com todo o fôlego agora no início do ano, hein? Porque
é um tempo especial. Janeiro será um tempo especial. Não venha com aquela história, não, porque a coisa só começa depois do carnaval. Gente, percam essa ideia mundana. Pelo amor de Deus. Você não vive no calendário do mundo. Você vive no calendário do céu. E no calendário do céu, o ano já começou. Não, porque está tudo acomodado, porque só depois do carnaval. Quem te falou isso? Esse ano será um ano que nós não vamos ver passar. 2014 no Brasil, vai ser, o mundo inteiro está olhando para o Brasil em 2014, gente. Vocês vão ver coisa acontecer aqui que nunca viram. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Olha que nome maravilhoso para você dar para uma criança. Artaxerxes. Vem aqui, Artaxerxes. Eu estou te chamando, Artaxerxes. Aqui é o meu filho, Artaxerxes. Sabe quantos anos ele tem? Não, se pelo menos nascesse, ele punha esse nome. O duro é sair, né? Eu acho que o problema é o Guilherme. Gente, não é um nome maravilhoso? Artaxerxes. Precisa maldição? Não precisa. Mas o cara era rei com esse nome, gente. Que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Agora ele está passando risco de vida, gente. Porque o rei olha para Neemias e Neemias triste. Ele disse, meu Deus, tem uma conspiração. Pagaram o preço do meu copeiro. Estão tentando me matar. Por isso que o copeiro está desse jeito. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? O rei só está dando. Então temi sobremaneira. Neemias entra numa crise agora, porque agora ele está correndo risco de vida. Gente, nós temos que compreender uma coisa. Para servir ao Senhor, tem momentos que você está correndo risco de vida. Um dia, só para vocês verem como a força espiritual é. Para vocês verem como o mundo espiritual funciona. Um dia eu peguei, onde era a igreja ali, um cara para levar para uma casa de recuperação de drogado em Gurupi. Aí fui eu e mais dois, e o cara. E estamos indo na estrada ali. Para Porto... Não tinha essa ponte ainda. Porto Nacional. Gente, quando nós vamos cruzar a divisa de Porto Nacional, vocês sabem que Porto Nacional não é fácil. Aí quando nós vamos cruzar a divisa de Palmas para Porto Nacional, simplesmente o motor do carro desligou, o ar-condicionado desligou e o carro tremeu. Nós andamos alguns metros, foi assim poucos, 2, 3 metros, tudo ligou outra vez. Porque vocês têm que entender que há uma força espiritual lutando contra você o tempo todo. Porque será um ano de desafio. Se é um ano de desafio, significa que será um ano de grandes vitórias. Será um ano de grandes vitórias. E quem não quer que você seja vitorioso? Toda essa força espiritual. Aqui está na hora de Neemias viver o momento mais tremendo, não da sua vida, para a vida de Jerusalém e de milhares e centenas de pessoas que estavam dependendo de um líder.
Eu quero te falar que 2014 você não pode tomar atitudes por tomar. Você tem que saber que as tuas atitudes serão atitudes que farão diferença, não só na tua vida, mas na vida de muitas pessoas. Todas as atenções estarão voltadas para o Brasil. Sabe o que significa isso? Que muitos portais espirituais serão abertos em 2014 no Brasil. Tudo no mundo vai convergir para o Brasil. Então, os caminhos espirituais é como se o Brasil se tornasse o centro do mundo. Já imaginou? Por causa do futebol. Por causa do futebol. Mas Deus usa o quê? Deus usa essas desculpas para atingir os seus objetivos. Quantas igrejas no mundo inteiro nasceram por causa do futebol? Cada jogador desses convertido que está indo, tem um grupo de estudo na sua casa, está em uma igreja. Gente, o futebol é a desculpa. O Edmilson converteu? Meu Deus. Só falta o diabo se converter. Porque se o Edmundo se converteu, nós estamos bem. A coisa tá 30 para o céu, 0 para o inferno. Cara mais mulherengo, mais virado que nem ele. Coisa tremenda. Então, você percebeu? Aqui Neemias agora está vivendo o momento mais crítico da sua vida. Ele vai ter que falar com o rei. E ele vai ter que falar com o rei, não é de coisa banal, é de coisa de Estado. Diga para o teu irmão assim, meu irmão, Deus vai te pôr entre príncipes e governadores, reis e rainhas. 2014 é um ano de desafio, gente. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Ele respondeu: sim ou não? Respondeu? Fez o que primeiro? Orou. Gente, 2014 não é ano de sair fazendo qualquer coisa sem pedir orientação de Deus. Não tome posição antes de ouvir a Deus. Não dê um passo sem ouvir a Deus. É um ano estratégico, é um ano importante, é um ano de desafio. Por isso você não pode fazer absolutamente nada sem ouvir a Deus. Vou casar. Não, não faça isso. Primeiro ouça a Deus. Vou começar um negócio. Não, primeiro ouça a Deus. E Neemias, ali na frente do rei, ele volta o seu pensamento na oração. E fala o quê? Orou a Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, presta bem atenção, ele agora está falando com o rei sobre o quê? O crédito pessoal que ele tinha com o rei. Preste bem atenção. 2013 vai ser medido 2 créditos que você tem. O primeiro crédito com as pessoas e o segundo crédito com o céu. Porque quando nós entramos em desafio, como vamos entrar, nós temos que ter o quê? Credibilidade.
Sim, sim, não, não. É o ano que é provado o nosso crédito. E não só entre as pessoas, mas com Deus. Que nem o rei Ezequias. O profeta chega e diz para Ezequias assim: prepara a tua casa que você vai morrer. Ele vira para a parede, o profeta sai e ele diz: Senhor, eu tenho vivido diante de ti com retidão. É justo o que vai acontecer comigo? No mesmo instante, Deus fala com o profeta saindo da casa do rei. Volta e diz para o rei que eu acrescentei 15 anos na vida dele. Isso é ter o quê? Credibilidade com Deus. Então, quando nós entramos em desafios, não adianta você ter fé. Você tem que ter o quê? Crédito. Não adianta você ter dinheiro. Você tem que ter o quê? Dízimo e oferta na poupança. Não adianta você ter nome. Agora Neemias está medindo o crédito que ele tem com o rei. E daí ele pede: peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Gente, um copeiro está pedindo para o rei uma coisa que seria impossível: reedificar os muros de Jerusalém. Gente, é pedir para o rei assim: deixa eu preparar uma fortificação contra você. Porque se Jerusalém vai se fortificar e era cativo, quem é prejudicado? O próprio rei. E não parou aí. Ele foi além do normal. Ele disse: rei, me dê cartas aos governadores da além do rio para que me permitam passar até que chegue em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Gente, da onde vem essa ousadia? Essa ousadia só vem do relacionamento do homem com Deus. Você sem relacionamento com Deus não tem ousadia. Se você quer ser um farol, você tem que ter relacionamento com Deus. Porque na hora certa você vai ter a ousadia de falar com o rei o que tem que ser falado. A ponto de dizer assim: abra a mão das tuas árvores e me dê. Um copeiro. Resultado: o rei deu tudo o que Neemias pediu. E sabe por que eu estou falando isso? Porque assim será com quem está semeando 2014. Tudo o que você pedir ao rei lhe será dado, porque os teus objetivos serão alcançados. Você edificará muros, porão portas de proteção e viverão momentos de vitórias. Só que tem uma coisa, diga, tome cuidado para não se distrair. Sabe o que Neemias, no meio do trabalho, foi convidado? Para um churrasquinho. Não, nós vamos fazer uma reunião aqui. Tobias, Sabalaque, convidaram ele: vem aqui, nós vamos fazer uma reunião. E o que Neemias mandou responder? Não tenho tempo para me distrair.
Não tenho tempo para ir na tua casa, porque estou fazendo uma grande obra. Encare isso, 2014 não é ano de se distrair. 2014 é ano de você focar objetivos, desafios. É o ano que você estava esperando para realizar o teu sonho. Amém? 2014 é este ano. Ou vai, ou vai. Por isso que você não pode se distrair. E muitas coisas vão tentar te distrair. E você tem que estar o quê? Ligado. Você lembra que há um mês atrás eu preguei aqui sobre Abraão, o julgamento de Abraão? 2014 é a essência daquela pregação. Você não pode se distrair, você não pode desprezar e você não pode desobedecer. É ano que você tem que estar focado, ligado. Ei, olha aqui, não posso, agora não posso. Mas por quê? Porque eu estou olhando o meu objetivo. Eu estou agora olhando o meu desafio. Porque, na verdade, eu estou olhando para a minha vitória. Aleluia. Hoje é o dia do impossível. Além de nós orarmos com os projetos que você pôs ali na caixa de oração, hoje você vai fazer um pedido impossível para o Senhor. Vocês se lembram quando tinha o programa de rádio? Como que eu terminava o Palmas para Jesus? Como? Com o pedido impossível. Gente, eu creio nos impossíveis. Eu nunca vivi no possível. Sempre no impossível. Porque eu creio no impossível. Mas para o impossível se materializar na tua vida, precisa do quê? Vamos lá. Descansar no Senhor. Quebrantamento. Jejum. Oração. Arrependimento. Você lembra a oração que Neemias fez? Senhor, nos perdoa, porque verdadeiramente nós estamos cativos, porque você falou para Moisés que nós íamos ser espalhados, porque realmente desobedecemos. Isto é o quê? Arrependimento. Ninguém é um vitorioso em Deus carregado de pecado, cheio de iniquidade. Parece um cacho de uva, mas não para fazer vinho, de tanta iniquidade que está pendurado. É os ovos de Pitom, cheio de iniquidade, tudo preso assim. Sabe pé de jabuticaba? É assim, tudo preto assim, de iniquidade. Por quê? Porque falta quebrar maldição e arrependimento. Daí chega no final do ano, pois é, esse ano foi terrível, não consegui nada. Mas claro, mas eu oro, e daí? Não adianta fazer a metade das coisas. O mundo espiritual não se faz pela metade. Mas todo dia eu dizimo, mas você oferta? Não, então fez pela metade. O bolo se faz pela metade? Tudo se faz completo. Por que na vida espiritual tem que fazer pela metade? Amém? Então vamos repetir. O que será necessário para você se fortalecer para 2014? Descansar no Senhor. Quebrantamento. Jejum, oração, arrependimento, intercessão e a graça. Por que são 7? Porque se você veja, até o sexto é só o homem que faz. Mas a graça depende de quem? De Deus. As outras são obras de homem. Vamos lá? Descansar é o homem que faz. É o homem que faz. 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 E qual é de Deus? A graça. Se você fizer tudo o resto, virá sobre você o quê? E você vai realizar o impossível. Amém?
Se prepare para amanhã, para as 12 portas de Jerusalém. Amém? Vamos ficar de pé, então, vamos orar. As 7 semeaduras estão sendo gravadas. Filmadas, né? Gravadas. Depois, quem quiser, fala com o Guilherme, que as 7 pregações estarão à disposição da igreja. Amém? Ao preço módico de $100. Porque vocês estão querendo a graça de Deus, né? Mas não estão querendo tudo de graça, né? Brincadeira. Depois vocês falam com o Guilherme para pegar as pregações. Amém? Eu quero que agora você ponha diante de Deus o teu pedido impossível. Teu pedido impossível. Quem tem projetos... pode trazer aqui. Você vai ter que vencer neste ano os teus inimigos mortais. O desânimo, a preguiça, o cansaço, tudo aquilo que te tira do caminho, tudo aquilo que te tira a atenção, te rouba a atenção, te faz distrair daquilo que o Senhor quer fazer. Esses são os teus inimigos. 2014 é ano de focar. 2014 é ano de você mirar os objetivos para você viver o impossível de Deus. Põe o teu impossível agora diante do Senhor. Senhor e Pai maravilhoso, toda honra, toda glória e todo louvor é para Ti. Nós Te exaltamos porque estamos debaixo do Teu governo. Nós declaramos que 2014 é um ano debaixo da Tua graça. Sendo assim, é um ano de governo absoluto Teu. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora cada um desses pedidos que estão sendo postos diante de Ti por esses irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que o impossível agora seja liberado na autoridade do nome de Jesus. Não importa, Senhor, se é na vida financeira, não importa se é na saúde, não importa se é em questão de relacionamentos, sentimentos, não importa em que área, Senhor. O importante é que nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. Mas também sabemos, Senhor, que podemos confiar em Ti. A Tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. E nós estamos aqui porque cremos, Senhor. Não cremos só para nos salvar. Nós cremos porque sabemos que o Teu reino tem que ser implantado. E o primeiro lugar que o Teu reino tem que ser implantado é na nossa vida. Por isso, Senhor, que seja feita a Tua vontade em nós, como é feita no céu, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que agora nas regiões celestiais sejam liberados Teus anjos, trazendo para cada um o seu pedido impossível. Da mesma forma que Neemias pediu cartas de apresentação, do mesmo dia que Neemias pediu madeira para reforçar as portas, eu te peço agora, Senhor, tudo o que for necessário para que isso impossível se cumpra, seja liberado agora, Senhor. Agora, 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 em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, todas as impossibilidades sejam quebradas agora. Senhor, em nome de Jesus, todos os muros de contenções, os obstáculos postos no caminho, para que o Teu sobrenatural não aconteça na vida desses irmãos, eu quebro agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Flua agora, Senhor. Uma outra dimensão espiritual na vida de cada um. Porque eu declaro essa entrada de ano e este ano, um ano totalmente diferenciado na vida de cada um. Nós vamos ouvir o Teu testemunho.
o testemunho de cada um da tua ação nas suas vidas. Nós declaramos 2014 o ano do desafio, mas o grande ano de muitas vitórias. Em nome de Jesus. Tome posse agora do impossível e diga comigo: Senhor, hoje eu tenho convicção que o impossível foi cumprido na minha vida, porque nada é impossível para aquele que crê, mas tudo é possível. Por isso, Senhor, eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Amém. Amém?